o assunto chega... O que é, hein? Rapaz, aí. Ah, pronto, já sei. Professora! E aí eu já levantava, já dizia e tal. A outra dizia, eu disse, não concordo. Eu nem tinha lido, macho, o negócio. Tipo, pega ali um parágrafo. Um trecho ali. Eu não concordo. Um fragmento. Aí o outro que estava aqui, mas como é que tu não concorda se tu não estudou, pô? Eu disse, não se meta, não. Então eu tinha ali aquela coisa. Só que isso me motivava. Não sei se era adrenalina, eu não sei o que era. Você era um rebelde, Oswaldo. Tô lhe dizendo. Eu lembro que eu briguei com a professora porque eu disse que achava que o comunismo era o ideal. E ela ficou puta da vida. E hoje você acha o comunismo ideal? Eu chego já lá. Mas na época ela ficou chateada comigo porque tem uma parte do comunismo que é aquela coisa da ausência do governo, né? O comunismo utópico e tal. Chegando já na anarquia. Exatamente. Então, na beirada, né? Eu gostava dessa parte aí. E a professora, ou seja, eu tinha um problema com a autoridade. Rebelde, eu disse você é rebelde. Mas aí você me perguntou, hoje você é comunista? Cara, não. Hoje eu enxergo que a gente, primeiro, a ideia de você ter uma estrutura que abarque todo mundo, hoje ela me incomoda, porque eu tenho relações com pessoas que têm uma condição financeira, sabe, muito boa, né? Assim, tipo, sei lá, 5% do que o Brasil tem nessa condição financeira, e tenho relação com pessoas que não sabem ler nem escrever. E aí eu enxergo que a ideia de comunismo, ou de socialismo, ou de capitalismo, parece estranho o que eu vou dizer, mas eu acho que ela pode ser um caminho, assim, você pode ser uma coisa ou outra e tal, mas ela é um caminho ainda muito distante. A gente ainda tem tanta coisa para construir antes disso, sabe? Eu acho que primeiro você tem que entender o seguinte: eu gosto ou não gosto de gente? É a primeira coisa que você precisa entender. Eu tenho ou não tenho empatia com o cara que está passando necessidade, velho. Se você não consegue chegar a essa ideia, você não consegue discutir políticas públicas. Você é católico? Eu sou católico como eu sou botafoguense. Vai na fé. Não, eu não lembro de quando eu assisti uma partida do Botafogo, mas eu sou botafoguense. Sabe por que a minha pergunta? Porque você falou na escola Nossa Senhora das Graças. Isso. E nós somos frutos, nós somos um apanhado de experiências que a gente tem na vida. Sim. Por exemplo, no mundo da religião, Para de me analisar, viu, bicho? Eu já... Não... Nem psiquiatra, nem professor de direito, quanto mais psiquiatra. Se for para ser entre psicólogo e psiquiatra, seja psiquiatra, porque pelo menos sai o remédio. Né? É uma solução, né? Mas não é isso, não. É porque, na verdade, eu, por exemplo, eu fiz uma análise na minha vida também sobre minhas experiências espirituais, etc. E acabei optando, não sei se por comodismo ou por proximidade. Eu sou um católico hoje, moderado. Eu realmente também não sou de... Uhum. Mas essas ideias, quando você fala da questão social, elas são ideias cristãs. Eu, por exemplo, eu evito discutir, por exemplo, comunismo. Uhum. Eu acho isso hoje muito primitivo. Uhum. Eu acho que nós evoluímos para um tipo de processo social bem mais complexo. Entendeu? Onde você pode encaixar aí muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive o próprio capitalismo, um capitalismo que seja menos selvagem e que seja mais justo. Porque da mesma forma que você diz, fulano não tem dinheiro porque é preguiçoso. Mas você tem hoje grandes capitalistas que vivem da especulação do indivíduo. Sim, sem dúvida. Então você tem essas duas arestas que podem ser, de certa forma, melhoradas ou modificadas, ou até mesmo ajustadas. O painel de cores é bem maior do que a discussão. Você é comunista, você não é. Entendeu? E quando você fala dessa formação, né, na escola Nossa Senhora das Graças, aí a gente já vê que essa sua visão social, a sua preocupação, ela é bacana, ela é legal. Ela foi construída diante desses dois mundos, quer dizer, um mundo onde eu estava inserido em Fortaleza e um mundo onde os meus familiares, tipo tios e tal, tinham dificuldades ainda, né, muitas dificuldades financeiras, e essa reflexão na escola que você não fazia só na aula de história, que você não fazia só na aula de OSPB. Eu não tive educação moral e cívica, mas eu tive OSPB.
Eu tive também. Acho que eu tive educação moral e cívica também, eu acho. Não tive. Na minha grande Você cultura. fazia esse tipo de coisa, cara, esse tipo de reflexão na minha escola, na aula da Creuza, que era professora de não era química, era Religião, ciências. né? Não, Ciências. não, você fazia isso na aula de biologia do Câmara, e aí eu já estou falando do científico já. Você fazia isso em todas as aulas, porque era uma escola de cunho religioso, mas era uma escola de cunho religioso, vamos dizer assim, da teologia da libertação. Então, Ixi. você... Por que eu estou dizendo que era? Eu não vou pregar isso nela, não. Porque é a minha visão de hoje, de 50 anos, para uma época que eu tinha mas você 14. não tá errado. Salve, salve! Curtiu esse corte? Pois é, não esquece de dar aquela força. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho e deixe seu joinha. E comente o vídeo com sua opinião. O seu engajamento é muito importante para dar continuidade a esse projeto. Beleza?